Pequenos poemas em prosa, de Charles Baudelaire, ou o Spleen de Paris. Estamos no 6º pequeno poema em prosa, chamado A Cada Um Sua Quimera. Aproveitar antes que o fluxo de leitura comece, lembre-se que quimera é um animal mitológico com a cabeça de leão, o corpo de cabra e o rabo de serpente. Se eu não estou enganado, ela foi morta, essa besta, pelo Belerofonte, né? Ele foi... Bom, tem uma longa história, mas ele foi em determinado lugar, conseguiu pegar o Pégasus, que é aquele cavalo alado, né? E com o cavalo ele conseguiu derrotar a quimera. Eu acho que pra gente o mais importante é essa imagem, né? Então vamos lá. Cabeça de leão, corpo de cabra, cauda de serpente. Então imagine este animal. A cada um sua quimera. Sobre um vasto céu cinzento, em uma vasta planície poeirenta, sem caminhos, sem grama, sem um espinho, sem um manto sequer, encontrei diversos homens que andavam curvados. Cada um deles carregava sobre as costas uma enorme quimera, tão pesada quanto um saco de farinha ou de carvão ou a bagagem de um soldado de infantaria romano. Mas a monstruosa besta não era um peso inerte. Ao contrário, ela abraçava e oprimia o homem com seus músculos elásticos e potentes. Ela se agarrava com suas duas longas garras ao peito de sua montaria. E sua fabulosa cabeça cobria a fronte do homem como um daqueles capacetes horríveis com os quais os antigos guerreiros esperavam aterrorizar ainda mais os inimigos. Abordei um daqueles homens e perguntei-lhe aonde iam assim. Ele me respondeu que não sabia de nada, nem ele, nem os outros, mas que evidentemente iam a algum lugar, pois eram impulsionados por uma invencível necessidade de andar. Coisa curiosa ao se observar. Nenhum daqueles viajantes parecia irritado com a besta feroz dependurada em seu pescoço e agarrada às suas costas. Dir-se-ia que a consideravam como uma parte de si mesmos. Nenhum daqueles rostos cansados e austeros mostrava o menor sinal de desespero. Sobre a cúpula esplinética do céu, os pés mergulhados na poeira de um terreno tão desolado quanto aquele céu, caminhavam com a fisionomia resignada daqueles que estão condenados a esperar sempre. E o cortejo passou ao meu lado e penetrou na atmosfera do horizonte, lá onde a face arredondada do planeta escapa à curiosidade do olhar humano. E durante alguns instantes obstinei-me a querer compreender aquele mistério. Mas logo a irresistível indiferença se abateu sobre mim, e fui mais duramente oprimido por ela que aqueles viajantes por suas esmagadoras quimeras. E esse é o fim. Bom, vamos conversar um pouco sobre esse pequeno poema em prosa. Primeiro, o vocabulário. Acho que tem uma palavra aqui, né? O tradutor fez uma palavra que não existe, né? Por isso ele colocou em itálico na minha edição. Splinética. Lembre-se que spleen, aqui nessa tradução, ele foi colocado como no inglês, né? S-P-L-E-E-N. Mas a gente tem o modo aportuguesado dessa palavra, que é spleen. E-S-P-L-I-M. Okay? Por que eu estou falando dessa palavra? Para te dar o significado, né? Segundo o Weiss, enfado, melancolia sem causa aparente ou específica. Tédio, né? Esse tédio melancólico que não tem causa específica. Então, sob a cúpula esplinética do céu, sob a cúpula melancólica, né? Sob a cúpula tediosa, sob a cúpula que a gente não sabe porquê, mas tem essa tristeza profunda.
né? Bom, e aí a gente poderia pensar o que são esses viajantes, né? Primeiro de tudo, antes de chegar a qualquer conclusão, vamos admirar essa cena pela cena nela mesma, né? Lembre-se, é perigoso tentar achar interpretação para tudo, né? Tudo é símbolo de alguma coisa, né? É claro que muitas vezes as coisas são símbolo, então isso representa o tédio, isso representa isso, aquilo. Mas muitas vezes a literatura ela só quer te mostrar uma imagem, né? E muitas vezes essa é a melhor literatura. Então a cena em si, né? Um deserto, essas pessoas meio monstro, né? Lembre-se, a cabeça da quimera estava sobre a cabeça da pessoa. Então é como se houvesse ali uma semifusão, né? Lembre-se também da imagem da quimera cravando as suas garras, né, no peito da pessoa. E todos eles curvados, ninguém gritando, ninguém desesperado, só com tédio e cansaço. E aí você olha em volta, não há nada, não há árvore, não há arbusto, não há nada, só esse deserto. E eles passam por você andando nesse passo lento e vão andando, andando, andando e se somem no horizonte. Você não sabe, você não faz a mínima ideia porque que eles não estão desesperados, você não faz a mínima ideia para onde eles estão indo e nem eles sabem para onde está indo. Só aqui o pequeno poema já valeu a pena, né? E talvez essa seja digamos, a maior virtude, né, desse poema. Mas é claro que a gente poderia tentar, né, pensar o que todos nós temos essa gana de continuar, e vamos vivendo e sofrendo e continuando e sofrendo, e parece que tem alguma coisa que nos impulsiona, e talvez essa coisa nem seja nós mesmos, né? É uma quimera que está lá colocando a sua cabeça sobre a nós, e nós estamos olhando, talvez nem pelos nossos próprios olhos, nós estamos olhando para o mundo pelos olhos da quimera, e a quimera nos manda continuar caminhando, continuar caminhando, continuar caminhando, e você nem sabe por que você está indo para onde você está indo, né? E repare, essa quimera não é você. Essa quimera não é você. Você pode estar se perguntando sobre o que você está falando, meu Deus do céu. A minha resposta é eu não sei. Então repare, essa quimera não é você. É algo que te impulsiona, que te domina, que te fere. Só que ela tem te ferido tão frequentemente, desde que você lembra, que você já nem sente, né? Essa dor para você é normal, você já está mais ou menos amortecido, você já está resignado, e você continua caminhando. E você vai chegar no horizonte, provavelmente depois do horizonte vai ter mais deserto, e você vai caminhar, e caminhar, e caminhar, e caminhar. Isso, se a gente se imaginar como um dos viajantes, né? Você, como o eu lírico aqui, né? Quem está falando no poema, olha essa cena aterrorizadora, né? E você fica impressionado e você quer saber o que está acontecendo e você pensa um pouco sobre esse mistério, mas depois deixa pra lá, né? Essa indiferença. Será que essa tua indiferença é a tua quimera? Será que você tem, né, também alguém ali, ou talvez até um outro monstro, né? Sei lá, uma esfinge, ou sei lá o que, colocando a sua cabeça sobre a sua e deixando você mais ou menos amortecido para os mistérios da vida, como esse mistério dessas pessoas cruzando o deserto, oprimidos e sem ligar? Será que a tua indiferença em relação à opressão que essas pessoas que passam na tua frente sentem, não é a mesma indiferença que você sente em relação à tua própria opressão, né? Será que não há uma quimera também, como eu falei, uma quimera ou um outro animal
um outro monstro sobre você. No final das contas a gente não sabe. A gente só tem essa cena como um sonho que aparece e some. Então, tendo isso em mente, eu acho que eu vou fazer nesse vídeo mesmo, eu vou ler mais uma vez. A cada um a sua quimera. E repare que o título já reforça isso que eu estava falando, né? A cada um a sua quimera. A quimera da indiferença. Sob um vasto céu cinzento, em uma vasta planície poeirenta, sem caminhos, sem grama, sem um espinho, sem um mato sequer, encontrei diversos homens que andavam curvados. Cada um deles carregava sobre as costas uma enorme quimera, tão pesada quanto um saco de farinha ou de carvão ou a bagagem de um soldado de infantaria romano. Mas a monstruosa besta não era um peso inerte. Ao contrário, ela abraçava e oprimia o homem com seus músculos elásticos e potentes. Ela se agarrava com suas duas longas garras ao peito de sua montaria, e sua fabulosa cabeça cobria a fronte do homem como um daqueles capacetes horríveis com os quais os antigos guerreiros esperavam aterrorizar ainda mais os inimigos. Abordei um daqueles homens e perguntei-lhe aonde iam assim. Ele me respondeu que não sabia de nada, nem ele nem os outros, mas que, evidentemente, iam a algum lugar, pois eram impulsionados por uma invencível necessidade de andar. Coisa curiosa a se observar. Nenhum daqueles viajantes parecia irritado com a besta feroz dependurada em seu pescoço e agarrada às suas costas. Dir-se-ia que a consideravam como uma parte de si mesmos. Nenhum daqueles rostos cansados e austeros mostrava o menor sinal de desespero. Sob a cúpula esplinética do céu, os pés mergulhados na poeira de um terreno tão desolado quanto aquele céu, caminhavam com a fisionomia resignada daqueles que estão condenados a esperar sempre. E o cortejo passou ao meu lado e penetrou na atmosfera do horizonte, lá onde a face arredondada do planeta escapa à curiosidade do olhar humano. E, durante alguns instantes, obstinei-me a querer compreender aquele mistério. Mas logo a irresistível indiferença se abateu sobre mim, e fui mais duramente oprimido por ela que aqueles viajantes por suas esmagadoras quimeras.